Sejam todos bem-vindos, está começando o Steelers Brasil Podcast. Esse é o episódio da semana 8, uma vitória incrível contra o Miami Dolphins. Esse é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil com Z no Twitter. O meu nome é Giovanni e eu tenho a honra aqui de estar com ele, que participou de um podcast e o time venceu na próxima semana. Makoto. Toquem as trombetas da vitória aí, porque foi sensacional. Eu tava torcendo pra gente ganhar só pra vir aqui hoje e falar: não sou eu a zica, vamos pra cima, vamos vencer mais um. Também estou com ele, Oslair Caldas. Fala pessoal, tudo certo? Na vitória, na derrota, tamo aí junto. É bem melhor quando é na vitória, né? E o time fez uma vitória de 27-14 contra os Dolphins. No episódio de hoje vamos ter tudo sobre a partida, os destaques da semana, as contusões. A gente vai fazer um tópico sobre o draft de 2017, uma polêmica sobre o Mason Rudolph. Temos também uma pergunta dos nossos seguidores, a prévia contra o Indianapolis Colts e um áudio de um participante do grupo. 27-14, depois de ter começado perdendo por 14-0. Uma segunda-feira que a gente achou que seria tranquila, foi uma segunda bem emocionante, ao contrário do que alguns comentaristas disseram por aí. O que você acha dessa vitória, Makoto? Não foi bem exatamente o que a gente esperava. Começo mais devagar do time colocou a gente numa situação que muita gente ficou preocupada. Mas nosso garoto aí, Rodolfo, do nariz vermelho, voltou com tudo depois daquela, cabeçada no queixo. No bom sentido não, né? Cabeçada no queixo. Deixou ele de fora de uma jogada. Mas a gente tem um futuro promissor. Não foi tudo que eu queria ver. Confesso, queria ter visto muito mais aí do ataque, principalmente pela defesa do Dolphins. Tá bem fraca essa temporada. Mas temos potencial ainda. O ruim é isso, né? Toda semana a gente vai cometer erros básicos no ataque, principalmente. Não tá evoluindo da forma esperada. Mas vamos ficar felizes, né? Ganhamos mais uma. Não foi um Mud Bowl que já foi uma partida dos Steelers e Dolphins que a bola ficou cravada na lama, mas teve um lance engraçado que o Conner acabou levando um pedaço do gramado do Heinz Field para casa, né? Fez um cosplay de Fitzpatrick. Eu tava com inveja daquela barba, né? Mas falando um pouco mais sobre a partida, né? O primeiro quarto a defesa começou bem, conseguiu forçar um three and out, mas o primeiro passe do Rudolph já foi interceptado, né? Foi um passe bem fraco. O que você achou? Foi erro dele mesmo nesse começo, Slayer? Com certeza. O Rudolph ali, ele teve até a leitura correta, porque a marcação mano a mano, então na teoria quem ficaria livre era o Juju ali naquela rota corner, em direção à sideline. Porém, ele comete um erro que não é a primeira vez que ele cometeu e eu acho que infelizmente não é a última também. Ele não tem o jogo de pés, né, o chamado footwork, para escalar o pocket e fazer um passe com precisão. Muitas vezes você vê ele dando passe meio que andando para trás ou andando de lado, sem ter a postura correta, e acaba que sai o famoso pato morto e a bola fica muito fácil, fica flutuando, só esperando alguém da defesa fazer a interceptação. E depois dessa interceptação, Miami já começou na linha de 25 e conseguiu fácil abrir 7-0. Depois o Conner conseguiu uma corrida muito bonita num bloqueio do Knicks, né, que fez falta nesses jogos que ele ausentou o time. Mas daí a equipe cometeu umas faltas e a segunda interceptação do Rudolph só não aconteceu porque o jogador acabou pisando fora do campo, né? Coisa de centímetros. E logo depois disso ele fez um outro passe que ele passou atrás para o James Washington, né? Foi um passe atrasado. O que você acha desse começo do Rudolph, Makoto?
falta de experiência, precipitando bastante com as leituras. Nesse passe da interceptação que voltou, também teve um pouquinho do recebedor, né? Que deu uma de Moncrief lá, o James Washington. Mas logo na sequência, no outro passe, a leitura foi errada, foi equivocada do cara. Ele lançou pro Washington, né, no meio de cobertura dupla, tinha alguém, se eu não me engano, o Juju, não lembro, alguém que estava na direita foi para a esquerda, numa slant, out, numa shallow talvez, estava mais aberto na esquerda, então se precipitou muito no início, talvez nervosismo está voltando, né, insegurança por conta da cada, mas não mostrou exatamente no início o que a gente estava esperando dele, né, uma pessoa mais confiante, principalmente contra uma defesa que estava bem fraca. O bom é que depois ajustou, né, principalmente depois da virada do tempo ajustou, mas a gente vai chegar lá. E logo depois dessa jogada, o Fitzpatrick começou a encaixar vários passes e quando ele chegou na red zone, aconteceu aquela jogada derradeira, né, que o time errou vários tackles, né, o Devin Bush, o Mark Barron, o Nelson e o Edmonds, os 4 não conseguiram derrubar. Não sei quem foi mais feio ali, né, tava um prêmio de pior tackle perdido, meu Deus. E Miami abriu 14-0. Mas o que você acha, Slayer? Que eles estavam tentando roubar a bola ao invés de acertar o tackle? Então, eu tinha admirado e elogiado aqui nos últimos episódios como a defesa dos Steelers ela estava indo em bando para fazer o tackle. Então você via 2, 3 jogadores sempre ali atentos, sempre indo com força, só que o que eu percebi nesse lance é que ficou aquele meio deixa que eu deixo, sabe? A defesa vê que tem um jogador se aproximando do tackle e meio que desacelera, principalmente o Barron e o Edmonds, podem rever o lance. E aí eles ficam contando com o tackle do outro ao invés de lá. Não pode ser assim, não pode dar sopa, né? A defesa ela tem que sempre agredir, mesmo quando o tackle consegue ser feito com sucesso. Se você chega ali, às vezes você consegue puxar a bola, causar um fumble. Essa é a marca de uma grande defesa. E no segundo quarto, logo no começo, o Rudolph sofreu um fumble numa jogada que o Makoto falou na hora para mim no WhatsApp, né, que o corner estava livre ali na esquerda, mas ele acabou olhando para a direita, né, e sofreu um fumble, mas o time conseguiu recuperar. E logo depois disso a defesa conseguiu pressionar bastante e recuperou a bola. Daí o Rudolph começou na linha de 5 e daí começaram a encaixar os passes, né? Ele converteu uma terceira descida para 11, passando para o Deontay Johnson, depois fez um passe longo para o Juju e numa jogada que o Deontay Johnson escorregou, o time acabou se contentando com o field goal, né? Daí, restando 2 minutos e 45 no relógio, tudo indicava que o time ia para o intervalo perdendo por 14-3, mas aí aconteceu a magia de Fitzmagic, né? Não o quarterback, mas sim o Minkah, que conseguiu aproveitar um erro do tight end, o Larry, né? Que jogou a la Moncrief, uma bola que veio no peito, ele conseguiu deixar escapar e o Minkah aproveitou, né? Daí, faltando 49 segundos para acabar o primeiro tempo, o time ainda estava no próprio campo, mas o Rudolph acertou um passe para o Juju e depois aquele passe para o Deontay Johnson, que deixou a gente na linha de 2, mas a flag de interferência do ataque matou praticamente todas as esperanças, né, de reduzir essa diferença. O que você acha, Slayer? Você achou que foi interferência? Eu achei que foi interferência, tentando ser o mínimo clubista possível. Você concorda, Makoto? Não, muito pouco, cara. Tiveram disputas muito mais no segundo tempo agressivo que não marcaram. Cara, foda. Talvez seja o cornerback que ainda existe dentro de mim que esteja reclamando, porque é simples o critério. Imagina se fosse o contrário. Será que a gente ia cobrar uma interferência? Querendo ou não, ele foi muito sutil ali. Eu não estou nem falando que foi um movimento errado. A gente cansou de ver grandes receivers fazendo algo parecido.
Foi bem no detalhe ali, mas foi interferência. Ele segura o braço do cornerback, ele só solta no último momento quando a bola está chegando. Mesmo assim, foi uma grande jogada, uma grande recepção. Eu diria para ele repetir esse movimento novamente, porque muito dificilmente um árbitro vai fazer essa chamada. Eu acredito que não foi, porque eu acredito, na visão que eu tive, que o corner não ia chegar na bola mesmo sem ter. O passe foi muito bem encaixado. Foi mais mas ali. Estava muito perto, você não pode segurar os braços Né? de Só que, alguém mas na quando minha a bola visão, está assim, chegando. ele não chegaria na bola. Tem aquela questão lá do uncatchable, que aí não marca diferença. Sacou? Se fosse o unreachable pelo cornerback lá, o cornerback, ele não marca interferência. E o pessoal não tá nada padronizado em zões e tudo. Mas quando tudo parecia perdido, depois dessa chamada que as zebras fizeram, faltando apenas 26 segundos, Miami conseguiu mandar uma blitz de 8 homens para cima do Rudolph, e ele conseguiu ler rápido isso e lançou para o Deontay Johnson, né, que correu e fez o touchdown, levando o time para o intervalo perdendo por apenas 14-10, depois de estar perdendo por 14 pontos, né? Isso foi muito importante para a gente conseguir a virada. Foi uma injeção de energia que o ataque estava precisando. Contagiou o time inteiro. O De Castro já falou numa entrevista que quem fez a leitura ali da blitz e ajustou a jogada foi o próprio Rudolph. Então era uma outra jogada que havia sido chamada, ele percebeu que estava todo mundo naquele look, né, de cover zero, que é quando não tem nenhum safety cobrindo o fundo. Ele ajustou para a rota do Deontay Johnson. E algo que eu quero destacar para vocês, quem tiver a chance de rever o lance, é o bloqueio que o James Washington faz. Ele é um cara que não vem tendo um dos melhores anos recebendo, só que no jogo terrestre ele sempre colabora muito, muito, muito. E também, depois da recepção, ele consegue fazer esses bloqueios. Ele jogou o corner ali na terra, né? E no outro lance, no outro touchdown, já até me adiantando aqui, ele também pegou o mesmo corner e jogou na terra novamente. Uma panqueca linda. James Washington é forte, né? Pois é, ele tem o corpo muito bem construído, né? Ele consegue dominar fisicamente os defensores. Então aí mais uma vantagem que ele tem, que faz falta, né? Às vezes o time não tem aquele bloqueador e você vê uma corrida que podia ter 15, 20 jardas de avanço, só tem 5. Um jogador desse lá, Hines Ward, faz toda a diferença. E depois no terceiro quarto, o time fez uns play actions, o Conner correu muito bem com a bola, mas o que mudou mesmo o jogo foi aquela interceptação maravilhosa do Fitzmagic, né, o verdadeiro. O cara tá fazendo muita diferença pra gente. Era aquele, né, defensive back que a gente tava precisando para dar mais um gás. A gente veio contratando bons nomes, né, da última temporada para cá, com o nosso querido Hayden e o Nelson, e aí precisava de ter uma segurança maior lá no fundo, né, com o safe. E o cara tá fazendo diferença pra caramba. Nossa, né, primeira escolha do ano que vem, super bem feita. Eu acredito que a gente não conseguiria nenhum jogador dessa mesma qualidade de nível draft também. O cara faz diferença. Ainda está em processo de aprendizado, ele fala toda semana, né? Semana de bye aí, o Tom ele falou que fez bastante diferença para deixar ele mais à vontade possível com o playbook novo, né? O cara é um segundanista ainda, valendo muito a pena. E segundo o Bud Dupree, que ele comentou depois do jogo, o time de Miami estava fazendo bastante trash talk em cima dele, né? Para um time que tá 0-7, fazer trash talk assim, maravilha, né? Não tem nada a perder mesmo. Falar potó, falar merda. E ele passa tanta segurança para aquela defesa, você vê como afeta todo mundo que está em volta. Naquele lance da interceptação, o Devin Bush está voltando também em direção à bola, e quando ele vê
sim, ele já aponta para cima e começa a comemorar, porque ele tem certeza que o Minkah não vai perder essa interceptação. Porque se fosse ano passado e fosse outro safety no lugar do Minkah, com certeza. O Edmonds com certeza ia bater no cara, porque os dois iam querer ir na bola, porque não tem confiança que o outro cara ia pegar. Sabe? É zoando, mas é verdade. Se você vê assim, o cara tá indo na bola, eu acho que ele não vai interceptar, então eu vou tentar também. Aí o cara ia se jogar na bola. Não, se você pega o replay lá, não é Edmonds. Se tem alguém junto com ele, que vê que dá uma olhada assim, ele que tá na bola, eu vou ficar aqui mais de boa. Ele dá uma recuada e deixa o cara fazer a jogada. E o ataque continuou variando bastante, né? Entre corrida, play action, passe para o Vance McDonald, passe para o Vanett. E teve, o que me chamou a atenção foi um passe para o Diontae Johnson, a marcação fecha em cima do Mason Rudolph e ele lança naquelas rotas que ele para e vira para receber. E o Rudolph lança antes dele virar. Isso mostra uma confiança, um entrosamento que é bem interessante de ver, né? Mas o que mais chamou atenção foi o touchdown do Juju, que praticamente roubou a bola da mão do defensor, né? O que você acha? Muito arriscado um passe desse, Makoto? E mérito do Juju? Não, tem que jogar mesmo pro alto, cara. Quando, nos meus tempos de treinador, assim, a bola vai pro alto, você tem que pegar e se virar e fazer a jogada. Não tem que ficar esperando bola na mão. Não existe bola na mão. Você tem que fazer a sua parte também como recebedor, senão fica muito fácil, né? Jogar toda a culpa do insucesso no QB. Então, mérito pra caralho do nosso Juju aí. O passe realmente não tinha como ser feito mais longo, não teve tempo suficiente para ele desenvolver um passe mais longo ali. Ali era a janela mesmo que tinha que fazer. Então, se não arriscar também não ganha, né? Foi aquela primeira que ele fez pro Juju na sideline no primeiro tempo e tem que arriscar, se não arriscar não vai pra frente não. Essa é uma característica que o Rudolph tem desde o college, ele costuma lançar para os receivers fazerem o catch mesmo contestado, e é um encaixe muito bom com o nosso elenco, porque a gente tem o James Washington, que era companheiro, né, de college, já tem essa característica, e o Juju, os dois são atacar a bola, não é esperar a bola na mão. Pois é. E depois disso ainda teve uma corrida do Fitzpatrick, que ele tomou uma conversão de quarta descida que foi muito bem desafiada, né, pelo Mike Tomlin. 2 anos sem vencer um challenge, Mike Tomlin conseguiu. E mesmo assim conseguiu para ser medido, né? Então, foi na última tentativa realmente o cara ganhou o desafio. Poderia não ter ganho. Não, beleza, realmente vamos medir. Aí chega lá, mede, não, foi first down, cara. Aquele pass interference do Diontae Johnson, certeza que ele ia desafiar e perder se não fosse depois do 2-minute warning, né? Que tudo era revisado. Sim. Mas esse turnover, né? Que demorou acho que uns 10 minutos para eles decidirem e medirem isso, assistirem o replay, mas foi muito importante, né, pro time pegar a posse de bola de novo. Que temporada. Perde o QB titular com lesão pra temporada. O QB reserva toma puta paulada no queixo, só uma faltinha de 15 jardas. Perde um jogo com isso, e aí na volta dele, depois da bye, mas enfim, aí né, nesse jogo contra o, sei lá, se não o último, o penúltimo time da liga, perdendo de 14-0, o Mike Tomlin desafia, demora 10 minutos para confirmar se ele ganha ou não. Que temporada, amigo. E no último quarto, mesmo com o jogo já decidido, né, o Mike Hilton conseguiu forçar um fumble, o TJ Watt conseguiu outro, né? O time não parou no último quarto, igual fez contra os Chargers. Amém. Não foi um garbage time, foi realmente a defesa mostrando que tá ali. Pois é, então, e é legal ver como que o time se adaptou à ausência do Stephen Tuitt. A gente conseguiu pressionar os quarterbacks mesmo sem ele, principalmente ali pelo meio, com o Hayward em grande jogo. Quando você consegue pressionar o QB ali pelo meio, você tira a chance que ele tem, né, de dar aquele passo para frente e soltar a bola com segurança. Então foi fundamental isso para desestruturar o jogo do Dolphins e do Fitzpatrick. O nosso ataque ainda comete muitas flags, mas conseguiu se recuperar depois de um começo bem ruim, né?
o nosso queridíssimo John Sherman, né, que é também conhecido por Juju, finalmente foi utilizado da maneira que se espera, né, e quebrou o recorde da NFL de números de partidas com mais de 100 jardas antes dos 23 anos, né, que por incrível que pareça ele ainda tem 22 anos, né. Ele fez 5 recepções para 103 jardas. Foi o destaque da partida para você, Makoto? Qual que é o seu destaque do ataque? Meu destaque foi a volta do Roosevelt Nix, que fez muita diferença, o cara. Não foi coincidência apenas da gente ter conseguido passar das 100 jardas corridas, mas o Juju, sensacional. Além de ter sido, né, bem mesclado, não ficou só fixo ou de X, Z, de outside, né, de wide, ou só de slot. Mesclou bastante a utilização dele, puxou marcação dupla, recebeu passe, ficou sozinho, recebeu passe. Então, ajudou bastante também a criar confiança, voltar, né, aquela forma que a gente sabe que o Juju pode ser. Fez muita diferença também o Rudolph ter ajustado junto com o fitness tempo, para a gente abusar mais desses corners que estavam bem fracos. Eu vou concordar, o destaque para mim foi o Juju. Quando o time mais precisou, quando o Rudolph mais precisou, ele conseguiu separação. E mesmo quando a bola não vem na melhor localização, ele consegue arrancar da mão do defensor. Quando ele não recebe a bola, ele também faz diferença, tanto bloqueando para o jogo terrestre, quando abrindo caminho para os outros receivers terem mais liberdade. Naquele lance mesmo do touchdown do Deontay Johnson, você pode ver que os 2 marcadores foram no Juju. Então, ele vem fazendo a diferença em todos os níveis do campo. E a defesa, que é uma máquina de turnovers, principalmente desde a chegada do Fitzpatrick, né? Em 2018, o time teve 8 interceptações e 7 fumbles recuperados. Em 2019, o time já conseguiu 10 interceptações e 9 fumbles recuperados. Sensacional. Todo o trabalho que a gente esperava no ano passado está sendo colhido agora, porque também chegaram novas peças, né? Um inside linebacker, mesmo calouro, está passando uma confiança sinistra aí para front seven. Um outro inside linebacker aí que está ajustando bem, né? Tá melhor do que o Bostic que foi ano passado, o Barrow, mesmo não sendo tão consistente, mas no geral está saindo melhor. Os DBs nossos, a tratação aí do Nelson temporada e o do Fitzpatrick também está deixando o Edmonds, né, mais maduro também, mais confiante para fazer as jogadas, errando menos as leituras, reagindo melhor aos ajustes necessários durante cada jogada. Então, o que a gente esperava ano passado, temporada passada, por conta do trabalho que foi feito pelo nosso coordenador defensivo nas 2 temporadas anteriores, agora sim, né, a gente está vendo o resultado, porque não adianta só treinamento, playbook inovador, chamadas XPTO, não, tem que ter as peças certas nos lugares certos. TJ Watt conseguiu 2 sacks, 2 fumbles forçados, o Cam Hayward e o Bud Dupree um sack cada, e o Minka conseguiu 2 interceptações. Quem que foi o destaque para você, Osler, dessa defesa? O destaque para mim novamente é o TJ Watt. Ele, além do sacks e do fumble forçado, toda essa diferença que aparece no final nas estatísticas, que não aparece também nas estatísticas, que é a pressão, o medo que ele imprime nos quarterbacks é o que faz mais diferença ainda. Se a nossa defesa esse ano consegue ter muito mais turnovers, com certeza a evolução dele como pass rusher tem ligação direta com isso. E falando em TJ Watt, ele foi o first round nosso de 2017, né? E foi um ano incrível do nosso draft. No segundo round a gente pegou o Juju e no terceiro o Conner. Foi o melhor draft dos últimos anos dos Steelers, Makoto? Olha, vou te ser sincero que está fazendo diferença teve mesmo, sei lá, de 3 primeiros rounds, sei lá, acho que nos últimos 5, 6 anos, nas últimas 5, 6 temporadas, de 3 primeiras rodadas, né, impactarem tanto no nosso time, dos 2 lados da bola. Realmente foi 2017 aí, deixou a gente com aquele gostinho de que esse ano vai, né? O Ju já chegou fazendo bastante barulho, o Watt também.
A gente ficou na saudade lá contra o Jaguars nos playoffs, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que tirar sempre aquele olho do imediatismo. A gente quer ganhar todo ano porque a porcaria dos times lá, dos Patriotas, eles estão ganhando, né? Então a gente fica naquela, pô, esse ano a gente tem que ganhar, esse ano a gente tem que ganhar. Mas no médio e no longo prazo, a gente é muito promissor. A defesa está muito jovem, né? Tirando algumas peças ali que já estão acima da sexta, da quinta temporada, a maioria da galera é de, né, primeiro, segundo ou terceiro nível. Tá muito promissor aí pro médio e longo. Por conta muito desse draft de 2017. E o Cameron Sutton, né, que parece que era aquela única peça que a gente errou no draft, agora que ele conseguiu ter uma sequência saudável de jogos, ele se mostra também um cornerback de muita, muita qualidade. Então, novamente, reforça a sorte, né, e a competência que a gente teve nesse draft. Eu só não digo que é o melhor do que a gente já teve na história, que a gente tem drafts como aquele de 74, que não foram dá. 4 Hall of Na década de 70 não tem. só. Aí não tem nem como competir. Foi Lynn Swann, Lambert, o Mike Webster e o John Stauber. Tá bom pra vocês? Um draft só. Só lenda. E as contusões da semana agora, né? A gente viu o Conner deixando o jogo, o Ben Snell também, que preocupa muito a gente, né? Que só sobrou o running back, o irmão do Terrell Edmonds, né? O Trey Edmonds, que é o terceiro running back. Mas a coletiva vai ser amanhã, não teve a coletiva na terça, porque o jogo foi numa segunda. E a gente vai atualizando vocês pelo perfil do Twitter, é só ficar de olho durante a semana que a gente vai atualizando. Chegou a sua hora preferida, Makoto, a hora da polêmica. Polêmica, mamilos, polêmico. Depois de um começo de jogo muito ruim do Mason Rudolph, fica a questão, né? Será que ele tem potencial para ser o nosso franchise quarterback, né? Nós já não temos mais a primeira escolha do próximo draft. E será que o Mason Rudolph consegue ser esse franchise quarterback? O que você acha, Makoto? Não, ele não vai ser nosso franchise quarterback, infelizmente. Vai ser nosso franchise quarterback, é um cara aí que chama pato. Mas, não, sinceramente, eu não acredito que ele vai ser franchise quarterback. E não é aquela coisa, né, teve, sei lá, Joey Montana, sei lá, Young, que não começou forte também e tudo. A gente está comparando também água com vinho, né? Os caras foram fora de séries, mesmo tendo um começo não tão promissor. O nosso próprio Terry Bradshaw também não teve dos melhores começos. Aí ele levantou 4 anéis, quase em 5 anos, né? Então, mas eu não vejo no Rudolph nosso franchise quarterback. Eu acho que ele vai ser, né, um bom quarterback que vai sim no futuro, quando o Big Ben aposentar, pode, se ele estiver no time, nos levar a playoff. Mas não vejo como franchise quarterback, não. Não tô vendo esse perfil nele ainda. Muita gente fala que, mas o Tom Brady foi draftado em 6ª rodada, que as escolhas de primeira rodada, como Baker Mayfield, não tem dado muito certo, mas é realmente a exceção, o quarterback que sai depois da 2ª rodada, né, que acaba se tornando um franchise quarterback. O caso do Rudolph é muito complicado, porque ele tem algumas características que são muito difíceis de se encontrar no quarterback, coisas valiosas como, por exemplo, a liderança, como, por exemplo, a manipulação do safety. Ele consegue com os olhos tirar grande parte da defesa da jogada, mas alguns princípios básicos ele peca muito, como, por exemplo, o trabalho de pernas, né? O posicionamento dentro do pocket. Como eu havia comentado por várias vezes, ele não faz isso. Não sei se é um vício antigo que ele conseguia se safar no college, mas agora não dá mais. Não sei qual que é o motivo, se não estão treinando direito ele, ou se no desespero ele acaba esquecendo, mas ele não faz esse footwork certo, acaba mandando a bola 2 passos atrás de onde era para chegar, e faz os nossos receivers parecerem muito piores do que na verdade eles são. Esse é um ataque que, se tivesse um quarterback lançando as bolas com mais precisão,
a gente não estaria passando esse sufoco todo e poderia ter vencido tranquilamente aí mais uns 2, 3 jogos da nossa temporada. Tem uma posição na liga que o pessoal não fala muito, eu não vejo falando muito, que é o QB de transição. O Fitzpatrick, né, o Ryan Dolphins, ele é um QB de transição, você vê, ele não se estabeleceu em nenhum time, todo time basicamente que ele jogou estava fazendo a transição, né, entre reformular em draft, né, pegar escolhas, reformular time, e aí quando chegava às vezes um QB mais promissor, ele saía. Então, o Rudolph, do jeito que ele tá, eu vejo, né, primeiro, 4 jogos que o cara jogou. Eu já enxergo isso nele porque, tô polemizando aqui mesmo, são esses pequenos detalhes que o Oslair elencou aí que fazem a diferença de um cara, mesmo sendo no primeiro ano, no segundo ano. Você vê, Big Ben também entrou, igualzinho ele, né, lá calouro, aí o QB titular machucou no meio da temporada, ele entrou. O próprio Tom Brady fez isso, né, entre vários outros aí que se destacaram, tiveram oportunidade e tiveram um destaque muito maior do que ele vem tendo. Tudo bem que teve um jogo que ficou fora, tomou uma puta pancada, né, tem coragem, tudo, ok. O Deshaun Watson levou um chute no olho, caindo com o cara no joelho e meteu um passo para TD. Eu não tiraria o Rudolph dos planos ainda. Complementando aquilo que eu falei, nisso dos intangíveis que ele tem, é a memória curta, que, como o Alex Kozor classificou, né? É um cara que teve um começo de partida horrível, a torcida até vaiando, né? Coisa que é rara de se ver no Heinz Field. Uhum. E ele ali recebendo a bola, recebendo o snap quase dentro da própria endzone. O cenário perfeito para um desastre. E quantas vezes a gente viu um QB, principalmente novato, caindo nessa armadilha? Mas ele conseguiu levantar a cabeça, converter uma terceira numa rota difícil de lançar. Convertendo terceira para 13, em direção, né? A sideline. E continuou com a moral lá em cima. Todo mundo que tem contato com ele fala que ele é um garoto que inspira confiança, que ele fala sempre as coisas que tem que falar. Então, eu daria até o fim dessa temporada, até para uma questão física, né? Para a gente saber que ele está 100% de saúde, para poder bater o martelo, se vai ser o futuro ou não. O próximo ponto é uma pergunta do Joabson Wengerov, que ele pergunta: caso o Rudolph não se prove como quarterback do futuro da franquia, como conseguir um novo? Free agency, draft ou trade? Qual seria a melhor opção? Então é muito difícil também essa situação. Avaliando a free agency, a gente tem muitos QBs veteranos que vão estar disponíveis, como Drew Brees, Brady, Eli Manning, Philip Rivers. Não tem um QB que seria a resposta para o futuro, né? Os mais novos que tem também eu acho que não é a solução, como o James Winston e o Mariota. Quando você também tenta fazer uma negociação por um quarterback, eles sempre pedem um preço muito alto. A gente sabe como que o quarterback é o que eles chamam, né, de premium position, algo que é muito mais valorizado do que as outras. Eu acho que a saída, caso o Rudolph não se mostre a solução, ainda está no draft. Por mais que a gente não tenha uma escolha alta, mas ainda tem ano que vem. E dependendo também a gente consegue encontrar alguma pérola aí jogada mais para frente do draft. E agora passando para a prévia contra o Indianapolis Colts, né? Os Steelers recebem os Colts no Heinz Field domingo às 15 horas, que agora os Estados Unidos saíram do horário de verão, né? A gente não vai ter esse ano, então o jogo vai ser às 15 horas e terá a transmissão dos canais ESPN, no ESPN 2 e no Watch ESPN. Pittsburgh Steelers estão 3-4, só melhoram nas estatísticas. Já tem uma defesa top 10, mas um ataque que ainda não consegue produzir tanto assim. Os Colts estão 5-2, o Jacob Brissett tem jogado bem e a defesa tem jogado de forma muito sólida. O que você acha que pode ser uma chave importante para essa vitória, Slayer?
Então, a gente tem que conseguir parar o jogo terrestre, né, do Colts, que é a maior potência. Eles têm uma dupla de tight ends muito qualificada, que é o Doyle e o Ibram. O Doyle mais ali nos bloqueios e o Ibram muito bom nas recepções. E quando você deixa esses dois em campo por muito tempo, eles destroem o jogo. Se você consegue forçar uma situação de terceira e longa, você força o Brissett a pensar em sair do pocket, ele já tem que mudar todo o plano de jogo, você isola o T.Y. Hilton como uma única opção de passe, aí sim talvez você tenha alguma possibilidade de sucesso. Agora, se ficar aquele jogo que é terceira para 2, terceira para 1, terceira para 3, já tenha certeza que é extremamente difícil da gente sair com a vitória. É o jogo-chave, né, que com certeza esse vai ser o divisor de águas aí pro restante da temporada. Se ganhar, dá confiança, dá moral, porque a gente não tá pegando ruim. A gente teve 3 vitórias aí quando os times estavam fracos, né, defensivamente. Um time um pouquinho mais organizado defensivamente está parando a gente, né? Então é o tipo de jogo que vai dar moral pra gente, porque não tem a defesa tão sólida contra a corrida, a gente está melhorando a corrida, né? Vem melhorando a corrida. No jogo aéreo, ela tá com a defesa, a parte mais forte da defesa deles no jogo aéreo, e a gente precisa melhorar mais o nosso jogo aéreo. Então, é um jogo que encaixa, né? Se for pegar estatisticamente como está se comportando em campo, é o que encaixa. Ganhar vai dar muito moral mesmo. E aí, daí para frente, é o que a gente vai ver ganhando o jogo, pegar confiança pro restante das rodadas. Perdeu, vai ficar aquela coisa, né? Já estamos com a temporada perdida, vamos jogando agora. Para encerrar, então, Makoto, quanto termina esse jogo? Vai ser apertado, mas a gente vai ganhar esse daí 24-21. Para mim vai ser 21-17 Steelers. Para mim vai ser 24-21 com um field goal do Boswell no último segundo. E agora, para encerrar, o áudio dessa semana é do participante Guilherme, que é um grande amigo do Oslayer. Escutem aí. E aí, galera do podcast, beleza? Meu nome é Guilherme, eu moro em São Paulo e eu comecei a acompanhar futebol americano influenciado aí pelo Oslayer, né? O integrante do podcast. A gente estudou o ensino médio inteiro e um pouquinho antes. E, um dia, jogando videogame na casa dele, ele pegou, me mostrou lá o Madden. Eu tinha pouco conhecimento do esporte, né? Mas, achei bem legal. É bem chamativo, né? Capacete e tal. Bem interessante. E aí começou o terror psicológico, né? Já começou a falar da quantidade de títulos do Steelers. Começou a falar dos jogadores bons que tinham na época. E depois já começou a me mostrar highlights do jogo que tinha tido na semana. Eu não lembro o jogo que foi, mas eu lembro que teve um helmet catch, acho que foi do Antonio Brown, não lembro. Foi no ano que teve o Super Bowl do Denver Broncos campeão, se eu não me engano. Aí, naquele ano... Não, acho que não foi do Denver Broncos, mas enfim. O do Denver Broncos foi o primeiro em que realmente eu assisti, acho. Acompanhei alguma coisa. Mas... Aí, acompanhando, não tinha nenhum time pra torcer, e aí perguntei pra ele, né, a minha referência do esporte. Perguntei por que ele torcia pro Steelers, né, o que fez ele torcer. Tal, ele me contou as paradas de sempre terem uma defesa forte na maioria do tempo, de ter sido o maior campeão até então do Super Bowl. Mais coisas da história. E aí me prendeu também do estádio. E da paixão da torcida, e foram coisas que me fizeram realmente gostar do time, né? Hoje sou muito apaixonado pelo Steelers, assisto muito jogo, ainda peço muita ajuda do Oslayer, né, pra entender mais coisa. O cara tem um conhecimento absurdo, e tamo aí, né, em busca de ver o meu primeiro Super Bowl. Vamos ver se isso acontece em breve, em alguns anos. Bem, acho que a minha história é essa. Um abraço aí pra todo mundo e continuem aí alimentando a gente de informação no perfil e no podcast. Um abraço. É muito bom poder torcer pro mesmo time que o Guilherme depois de tanto tempo. A gente estudou junto aí no ensino médio e ele é corintiano roxo, eu São Paulino.
Agora, assistir o jogo junto, torcendo pro mesmo time, chega até a ser estranho, mas é muito bom. Terror psicológico aí, né? O cara transformou o bicho torcedor de Pittsburgh na base do terror psicológico aí. Muito bom. Parabéns, Slay. Obrigado. Mas é isso, nosso podcast vai ficando por aqui e nós nos veremos na semana que vem. Valeu. Valeu, galera. Siga o perfil. Agora a gente tá com a plataforma nova aí do YouTube também, né? Tá no ar. Esse vai também pro YouTube? Com certeza. Opa, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho. Vem coisas boas no futuro. Passa pro seu amigo aí que ainda não tá seguindo a gente, não tá acompanhando. E vamos que vamos. Isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Vamos pra cima dos Colts e here we go.